32. Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Está fora. Começa agora, Passando a Limpo Costa Azul, com Carla Machado. Excelente segunda-feira para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Um ótimo começo de semana. Muito obrigada pela sua audiência. Passando a Limpo essa semana vai conversar sobre epidemia de sarampo, uma epidemia que está acontecendo no Brasil e até em países da Europa. Você está convidadíssimo a acompanhar essa entrevista pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Estamos numa live ao vivo. E também pode pelo nosso aplicativo, pela internet, costazulfm.com.br. Vamos lá. O Brasil tem aproximadamente 1.400 casos de sarampo em 2019. 95% deles estão em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. A faixa etária com maior número de casos é de 20 a 29 anos, com 37% dos registros. A doença volta com força também em 4 países da Europa, informa a Organização Mundial da Saúde, OMS. Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia são os 4 países que perderam o status de erradicação total da doença extremamente contagiosa. E para falar sobre sarampo, recebemos hoje o doutor Eliezer Barros Júnior, médico epidemiologista. Muito obrigada, doutor Eliezer, pela sua presença aqui para nos elucidar sobre essa doença tão contagiosa assim, né, que vem aí, enfim, trazendo muitas enfermidades para a nossa população. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Realmente, sarampo é uma doença de alta transmissibilidade, é uma doença que infelizmente volta a acometer nosso país e infelizmente também em nossa região temos casos registrados em Paraty. Isso prova que o vírus do sarampo está circulando na nossa região. Então, todas as medidas para se evitar o contágio são necessárias, principalmente a vacinação. Muito bem. O que é o sarampo, né? Em que consiste essa doença e quais os seus sintomas? Sarampo, na verdade, é uma doença causada por um vírus. Como eu acabei de falar, ela tem alta transmissibilidade. Os sintomas iniciais, que a gente chama de pródromos, são aqueles sintomas como uma gripe comum. Você pode cursar com febre, dor no corpo, conjuntivite. E desencadeia um exantema, que são manchas no corpo, que começam principalmente na região da cabeça, na região de implantação do cabelo, vai se espalhando pelo corpo todo, aquelas manchas, né, o famoso exantema. E o sarampo ele pode pode complicar, né, ele pode cursar com uma pneumonia, com encefalite, e são essas complicações do sarampo que podem levar o indivíduo ao óbito. Então, por isso que é uma doença perigosa. Ela tem alta transmissibilidade porque o meio de contrair o sarampo são através das gotículas, né? E o vírus está contido nessas gotículas de espirro, de tosse, e não precisa ter um contato direto com o doente. Existem os aerosóis, que são as gotículas de espirro que ficam suspensas no ar. Então, se você entrar num ambiente em que uma pessoa portadora de sarampo espirrou ou tossiu e você estiver suscetível, não tiver vacinado, não tiver história de contato nenhum com a doença, anteriormente você provavelmente vai contrair o sarampo. Então, por isso que a transmissão é alta, porque não precisa ter só o contato direto. Você apenas pode respirar o mesmo ar daquela pessoa. Então, isso faz com que a doença tenha uma alta transmissão. Muita gente não dá importância, né? Fala, sarampo, né? É fácil, é tratado. Isso, e o senhor acabou de falar que, na verdade, é uma doença que traz bastante complicações, né? Vamos lá, qual é o grupo de maior risco de ser infectado pelo sarampo? Estatisticamente, no mundo todo, o grupo de maior risco são as crianças até 5 anos. Então, assim, as crianças menores, elas são mais suscetíveis, elas estão mais vulneráveis ao sarampo, porque elas ainda não têm o seu sistema imunológico completo. É um ser humano em desenvolvimento, então o seu sistema imunológico também está se desenvolvendo, e por isso, nessa fase da vida, o vírus é tão agressivo, porque a criança ainda não tem, obviamente, que não foi vacinada com 2 doses da vacina, ainda não tem a proteção. Exatamente sobre a vacina. Quem deve tomar a vacina, né? Hoje, com a circulação do vírus
em quase todo o território nacional. Você acabou de citar os estados aí que foram acometidos, principalmente o estado de São Paulo. Vale lembrar que no ano passado nós tivemos mais de 10 mil casos de sarampo no Brasil. Então, em 2018 teve uma grande epidemia de sarampo no Brasil, só que em 2018 na região norte. E agora o sarampo se espalhou para a região sudeste e chegou no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, como há essa circulação do vírus em diversos estados e municípios, houve uma ampliação da faixa etária que deve tomar a vacina. O Ministério da Saúde adotou uma medida que foi extremamente importante, que agora a gente vacina crianças acima de 6 meses, ou seja, de 6 meses a 1 ano, a criança tem que tomar a chamada dose zero, porque até antes do início dessa epidemia de 2019, a vacinação era feita com 1 ano de idade, ou seja, a criança tomava uma dose da tríplice viral com 12 meses, e depois com 15 meses, ou seja, com 1 ano e 3 meses, ela tomava a segunda dose da tríplice ou da tetra viral, e ela estava imune para o sarampo para o resto da vida, ou seja, com 2 doses da doença. Só que como foi percebido pelos estudos e pelos dados no mundo todo, estavam adoecendo de sarampo e morrendo crianças menores de 1 ano. Então o Ministério da Saúde resolveu adotar uma medida que é vacinar aquelas crianças de 6 meses a 1 ano. Obviamente, vale aqui lembrar para as mães e para os pais que estão nos ouvindo que essa criança entre 6 meses, esse bebê entre 6 meses e 1 ano de idade que tomar a vacina, ele tem que tomar de novo com 1 ano e com 1 ano e 3 meses. Essa dose zero é apenas um reforço para que se evite o contágio nessa faixa etária, mas ela não vai contar como feita no cartão de vacina como as 2 doses obrigatórias. O calendário muda conforme, né, a necessidade. A necessidade do país, né? Muito bem. Quem não se vacinou, muita gente perde o cartão de vacinação, né? Geralmente na faixa etária, entre 30 e 50 anos, muitas pessoas, por exemplo, pessoas que nasceram aí na década de 80, não tinham o hábito de guardar esse cartão. Muita gente perdeu o cartão de vacinação. E aí não se lembra, né? Não lembra, não tem o cartão. Quem não se vacinou na infância ou não se lembra, deve tomar novamente? Como é que funciona para essas pessoas? Sim, necessário. O sarampo ele foi introduzido a vacinação no nosso país, no Brasil, na década de 70. Quase no mundo todo foi ao mesmo tempo. A gente teve grandes vacinações do sarampo na década de 80. Nessa época, até o ano de 2000, 2004, a vacinação era feita com 1 dose só da vacina. E provavelmente todas as pessoas, né, que nasceram na década de 70, na década de 80 e na década de 90, tomaram a vacina pelo menos uma vez. Ou seja, aquelas pessoas que têm entre 20 e 39 anos, elas devem ser imunizadas com 2 doses. Se a pessoa não lembra se tomou, não tem o cartão, e provavelmente é difícil as pessoas guardarem isso, se ela não lembra ou se ela não tomou, ela deve tomar as 2 doses, pode procurar uma unidade de saúde e tomar as 2 doses, com intervalo de 30 dias, ou seja, toma uma dose hoje, espera um mês e toma a segunda dose. Aquelas pessoas de 39 a 49 anos, essas pessoas precisam tomar apenas 1 dose da vacina e o mesmo procedimento, procurar o posto de saúde, informar que não se recorda de ter tomado nem ter tido contato com a doença. E as pessoas acima de 49 anos, elas teoricamente não estão protegidas contra o sarampo e não precisam tomar 1 dose da vacina, porque provavelmente já tiveram contato com o vírus na infância, era uma doença muito comum, e então essas pessoas têm anticorpos contra o sarampo. Mas eu tenho 53 anos e não lembro se tomei sarampo, e também não lembro de ter tido sarampo. Ela pode não ter tido, mas provavelmente ela teve contato com algum doente, ela viu algum doente próximo e ela tem imunidade. Essas pessoas, elas só vão ser vacinadas, ou seja, as pessoas acima de 50 anos só vão ser vacinadas se tiver algum surto no município ou na região que ela mora, e aí a Secretaria de Saúde vai impetrar alguma medida para vacinar todas as pessoas, aí também as acima de 50 anos. Fora isso, a vacinação é feita para as crianças, para as pessoas até 39 anos vão tomar 2 doses, e as pessoas de 39 a 49 anos vão tomar 1 dose. E aí vale para sempre? Sim. A validade dessa vacina com essas doses, conforme você falou, é válida para sempre? Sim. Os estudos demonstram que os anticorpos eles se mantêm ao longo dos anos. Então, principalmente quem já teve a doença no passado está imune. Quem já teve sarampo não vai ter de novo. E a vacina ela é eficaz
se a pessoa fizer as 2 doses. Então, assim, se a criança tiver as 2 doses, ela tem imunidade adquirida contra o sarampo. Não há necessidade de fazer uma dose de reforço, a não ser especificamente num caso de um surto onde ela tenha possibilidade de contato com algum doente. Fora isso, não. Ok, então, confirmando aqui, quem teve sarampo uma vez, não pega de novo. Isso, exatamente. Tá. Uma pergunta de um ouvinte aqui nosso que participou. Crianças que estão gripadas podem se vacinar? Não, podem, elas podem se vacinar. Existe uma recomendação aí, não é uma contraindicação. É uma recomendação que se a criança apresenta algum quadro febril, alguma complicação, alguma doença naquele dia, naquele momento, que se postergue a vacinação em pelo menos até a resolução do quadro. 5 dias, 6 dias, isso não vai fazer diferença. Então, assim, pode aguardar a resolução do quadro gripal para poder fazer a vacinação, mas não é uma contraindicação. Quem está gripado, quem está resfriado, pode tomar a vacina. Uhum. Quanto tempo essa vacina demora para fazer efeito? Essa é uma boa pergunta. Em torno, os anticorpos eles demoram de 7 a 10 dias para começar a serem produzidos no corpo, né, no sangue. Então, o ideal é que a pessoa saiba como foi na febre amarela, que a pessoa tem um limite de 10 dias para a vacina começar a produzir, a ter os anticorpos atuantes no corpo. Então, geralmente com o sarampo também é parecido, são de 7 a 10 dias que começa a produção de anticorpos. Então, a vacina começa realmente a ter efeito, né, os títulos vão subindo, então nesse prazo de 10 dias é o constatado em estudo, é isso. Muito bem, eu converso com o Dr. Eliezer Barros Júnior, médico epidemiologista. Estamos conversando sobre a epidemia de sarampo. São 9h54. Existem reações adversas da vacina? Porque muita gente tem essa questão do fake news também nas redes sociais, as pessoas dão muita atenção para esse tipo de informação. É importante a gente pegar a informação oficial, é importante a gente a informação é tudo, né? Então, às vezes você coloca, por exemplo, a sua família em risco por conta de fake news, de informações equivocadas. Fala pra gente, existem reações adversas? Quais são essas reações adversas? As reações adversas à vacina são muito raras. É bom a população ter noção disso, que a vacina, a tríplice viral, que é a vacina que contém o sarampo, ela é uma vacina extremamente segura. É uma vacina que é feita no nosso calendário nacional há algumas décadas. Então, a gente não tem relatos aqui, pelo menos na nossa região, de nenhuma reação adversa. São eventos extremamente raros. E a reação mais comum é dor local, né, pela picada da vacina. E não tem motivo para as pessoas terem medo da vacinação. É uma vacinação eficaz, protege contra uma doença fatal. E é uma vacinação que já foi testada em diversas, milhares e milhares de países, de pessoas em diversos países. Então, a gente faz essa vacinação há mais de décadas. Não vejo motivo para o alarme com essas fake news de que a vacina do sarampo pode causar autismo, pode causar isso, pode causar aquilo. Isso tudo é fake news, é comprovado já. O próprio Ministério da Saúde coloca isso, esclarece isso muito bem na página do Ministério da Saúde. Então, vale lembrar que é uma vacinação segura, é feita de rotina. Toda criança com 1 ano e 3 meses toma essa vacina faz parte do seu calendário de imunização. Muito bem. Para quem a vacina é contraindicada? A vacina do sarampo ela é feita de um vírus atenuado, a gente chama de vírus vivo. Ele é um vírus do sarampo vivo, só que modificado geneticamente. Então ele fica como se ele não tivesse poder para causar a doença, mas ele existe então para poder causar os anticorpos. Como é uma vacina de vírus vivo, existem algumas contraindicações. Por exemplo, gestante. A gestante, a grávida, ela não pode tomar a vacina de sarampo. Ela tem que esperar acabar a gestação, ter o seu filho, para assim, logo no pós-parto, ela pode tomar a vacina. Quem pretende engravidar também deve esperar 30 dias para tomar a vacina do sarampo. Os imunodeprimidos são aquelas pessoas, por exemplo, que convivem com o vírus do HIV e têm carga viral alta ou estão com CD4 baixo. Essas pessoas
que são imunocomprometidas como transplantados, essas pessoas não devem tomar a vacina do sarampo. Diabéticos, por exemplo, podem? Pode, diabético, hipertenso, qualquer portador de doença crônica pode tomar. Só não vai tomar gestante e imunocomprometido. Essas são as pessoas que não podem tomar. Agora, o diabético, o hipertenso, o idoso, todas essas pessoas podem tomar a vacina. Agora, uma vez contraído o sarampo, né? Foi infectada, a pessoa foi infectada. Como tratar o sarampo? O sarampo, como é uma doença viral, o tratamento é basicamente sintomático, né? Um suporte de cuidados, com o doente. Não existe um tratamento específico, não existe uma droga, um remédio específico para o sarampo. Então a gente faz um tratamento de suporte. A Organização Mundial de Saúde recomenda até que faça vitamina A para evitar a cegueira, que também pode ser uma das complicações do sarampo. E basicamente é monitorar aquele doente e isolar ele, porque se ele está com sarampo, ele está com vírus, com a possibilidade de transmitir vírus para outras pessoas. Então o tratamento é de suporte, é um tratamento paliativo, não existe uma droga específica para o sarampo. Quanto tempo geralmente dura esse período aí de contraído sarampo até a cura, né? O sarampo, ele cursa, isso pode ser variável, ele tem um período de incubação que vai de 8 a 13 dias, a gente fica na faixa de 10 dias, ou seja, a pessoa tem um contato com alguém com sarampo hoje, daqui a 10 dias ela vai apresentar os pródromos, que é aquela febre, aquela conjuntivite, coriza, tosse, e aí esse período dura mais uns 3 dias, aparece o exantema, que são as manchas. Praticamente é uma resolução aí de uns 7 dias, é uma doença limitada, apesar de ser uma doença grave, é uma doença que é limitada e cursa, ela pode evoluir para o óbito, mas a maioria das pessoas elas se curam, então fica nessa faixa aí de 7 a 10 dias. Uma média de 7 a 10 dias. Muito bem, para a gente finalizar a nossa entrevista sobre sarampo com o Dr. Eliezer Barros Júnior, o sarampo pode deixar sequelas? Pode, o sarampo pode deixar sequela, infelizmente, né? A gente pode, como eu falei, a gente pode ter encefalite, que é uma lesão do encéfalo, né, na cabeça, pelo próprio vírus. A gente pode ter cegueira, a gente pode ter pneumonias, pode ter otite. Então o sarampo ele pode cursar com sequelas graves, como a encefalite, a cegueira, pode cursar com sequelas menores, né, mais brandas, mas principalmente ele pode ser fatal, principalmente nessas pessoas que são mais suscetíveis, que são as crianças, os menores de 5 anos de idade. Então é com essa população que a gente deve se preocupar. E aí eu faço um apelo aqui a todos os pais que estão nos ouvindo, que procurem as unidades de saúde, leve o cartão do seu filho para que a gente possa verificar se houve, quantas doses ele já tomou, se não tomou, e para que seja todo mundo imunizado. Quanto mais pessoas tiverem tomado a vacina, todos nós estamos protegidos. Muito bem, muito obrigada, doutor Eliezer Barros Júnior, médico epidemiologista, sanou as nossas dúvidas em relação ao sarampo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Ok, Passando a Limpo continua a semana Epidemia de Sarampo. Na quarta-feira conversaremos com a doutora Lilian, ela é da Direção de Epidemiologia da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. E também conversaremos com a doutora Elisa Avancini, ela é clínico geral, ginecologista e obstetra. Falaremos mais sobre as grávidas nesse sentido, né? Muitas pessoas estão preocupadas, muitas grávidas preocupadas em relação a isso. Vamos falar com a doutora Elisa Avancini. Muito obrigada pela sua audiência. Você confere essa entrevista no nosso site, costaazulfm.com.br. Uma excelente semana para você. Bom dia. Tchau, tchau.